Perdão. Precisava de desmontar aquela parte, mas vai ficar. Resumindo, o povo se aglomerava em volta de Jesus. O Calvário. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de nós todos. Foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. Outra música. Muito bem. Vamos ficar aqui, por aqui, neste espaço. Exato. Satanás torturava agora com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão cruel, tão ofensivo a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia intercedora pela raça humana culpada. Foi este o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre Cristo, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Este é o pensamento mais central, que eu diria, aquele que nós deveríamos, talvez, recordar semana após semana e dia após dia, contemplar esta cena de assombro, de trevas, de sacrifício. Como disse Jesus aqui, a esperança não lhe apresentava nenhuma saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a separação fosse eterna, que a sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de sentir, que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia intercedora pela raça humana culpada. Foi este sentimento do pecado que fez trazer a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho do Homem. Este foi o período mais crítico da vida de Jesus. Com assombro, presenciaram os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes de céu revelaram o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com seu insultado e moribundo autor. O sol recusou contemplar a espantosa cena.
Seus raios plenos, brilhantes, iluminavam a terra ao meio-dia, quando de súbito pareceu apagar-se. Completa escuridão, qual um sudário envolveu a cruz. Houve trevas em toda a terra até a hora nona. Não houve eclipse ou outra coisa qualquer. Outra causa natural para essa escuridão. Tão espessa como a da meia-noite, sem luar nem estrelas. Foi miraculoso testemunho dado por Deus para que se pudesse confirmar a fé das vindouras gerações. Está confirmado? Está. Foi um dia escuro? Foi. Há evidências disso? Temos aqui. Temos o Espírito de Profecia. Temos a Bíblia. Temos o Espírito Santo a nos dizer. E temos os nossos pecados. E temos a cruz de Cristo. Temos o Calvário. Temos mais do que evidências. Não há evidências científicas. Há evidências do pecado. Há evidências que nós precisamos de ouvir isto. Se não quiserem, vão passar por isto. É o que aqui quero dizer. Quem não quiser, não pode fazer nada. Não pode progredir. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. E ele fez da treva o seu pavilhão. E esconde a sua glória dos olhos humanos. Deus e seus anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada, foi velada na escuridão. Houvesse sua glória irrompida da nuvem e todo aquele espetáculo seria visto. O espectador humano teria sido fulminado. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar e dos povos nenhum havia com ele. Foi ferido, foi moído, foi traçado por causa das nossas transgressões. Nessa espessa escuridão velou Deus o derradeira agonia humana de seu Filho. Todos quantos viram Cristo em seu sofrimento convenceram-se de sua divindade agora. Aquele rosto, uma vez contemplado pela humanidade, não seria nunca mais esquecido. Como a fisionomia de Caim lhe exprimia a culpa de homicídio, assim o semblante de Cristo revelava a inocência, serenidade, benevolência, a imagem do próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Mas seus acusadores não queriam dar atenção ao cunho celestial. Durante longas horas de agonia fora Cristo contemplado pela escarnecedora multidão, mas agora ocultou misericordiosamente o Pai com o manto divino. Parecia haver baixado sobre o Calvário um silêncio sepulcral, Inominável terror apoderou-se da multidão que circundava a cruz. As maldições, injúrias e as mofas cessaram a meio das frases iniciadas. Homens, mulheres e crianças caíram prostrados por terra. De quando em quando irradiavam da nuvem vívidos clarões, mostrando a cruz e o crucificado Redentor. Sacerdotes, reparem, sacerdotes, príncipes, escribas e executores, bem como toda a turba,
Todos pensavam haver chegado o momento da sua retribuição, da sua deles. Depois de algum tempo, murmuravam alguns que Jesus desceria agora da cruz. Tentavam outros, aos apalpadelas, achar o caminho de volta para a cidade, batendo no peito e lamentando de temor. Esta era a hora nona. Esta foi a hora nona, a melhor hora nona para nós, para nos salvar. Ergueu-se a treva sobre o povo, mas continuou a envolver o Salvador. Era um símbolo da agonia e do horror que passavam sobre o coração dele. Ergueu-se a treva sobre o povo, mas continuou a envolver o Salvador. Só havia agora uma nuvem na cruz. Era um símbolo de agonia e do horror que passavam sobre o coração dele. Olho algum podia penetrar a escuridão que rodeava a cruz, e ninguém podia sondar a sombra mais profunda, ainda que envolvia a sofredora alma de Cristo. Os furiosos relâmpagos pareciam dirigir contra ele ali, pendente da cruz, como querendo dizer alguma coisa. Então Jesus clamou com grande voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ao baixarem sobre o Salvador as trevas exteriores, muitas vozes clamaram: a vingança do céu está sobre ele. Os reis da ira divina são contra ele, lançados, porque pretendeu ser o Filho de Deus. Muitos dos que nele criam ouviram-lhe o desesperado grito e, abandonando-os, a esperança de se Deus desamparar a Jesus, em quem podiam confiar agora seus seguidores. Quando as trevas se ergueram do opresso Espírito de Cristo, reaviveu-lhe o sentido do sofrimento físico e disse: tenho sede. Um dos soldados romanos que estava ali, tocado de piedade, ao contemplar os lábios ressequidos, tomou uma esponja numa haste de isopo, imergindo-a numa vasilha de vinagre, ofereceu a Jesus. Mas os sacerdotes zombavam da agonia. Enquanto as trevas cobriam a terra, encheram-se de temor dissipado, este, porém, voltou-se-lhes o medo de que Jesus lhe escapasse ainda. Agora, interpretaram mal as suas palavras. Eli, Eli, sabachthani. Com acervo desprezo e escárnio disseram: oh, este chama por Elias. Recusaram a última oportunidade de aliviar os sofrimentos. Deixa, disseram. Vejamos se Elias vem livrá-lo. Que tristeza. Que cena. Que Deus não tenha misericórdia de nós em primeiro lugar. Tenha misericórdia destes ignorantes que andam à volta das religiões, dizendo que são filhos de Deus, mas praticando todo o mal. O imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho, aqueles pés tão incansáveis em serviço em prol do amor, cravados no madeiro. A régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles tremem os lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo quanto sofreu, as gotas de sangue ao correr da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo e a indivisível angústia que lhe encheu a alma, ao ocultar-se dele a face do Pai,
tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. É por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. É por ti aquele que impôs calma às ondas revoltadas e caminhou por sobre as espumantes vagas, que fez tremerem os demónios e fugir a doença, que abriu os olhos dos cegos e chamou os mortos à vida. Foi por ti. Ofereceu-se a si mesmo na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. E ele, o que leva sobre si os pecados, sobre a ira da justiça divina, e torna-se mesmo assim pecado por amor de ti. Continuando, só um segundo. Silenciosos aguardavam os espectadores o fim da terrível cena. O sol saíra, mas a cruz continuava circundada de trevas. Sacerdotes e príncipes olhavam em direção de Jerusalém, e eis que a espessa nuvem agora pousava sobre a cidade com um pronúncio da sua destruição. E eis que a espessa nuvem pousara sobre a cidade e as planícies da Judeia. O sol da justiça, a luz do mundo, retirava seus raios da outrora favorecida cidade de Jerusalém. Os terríveis relâmpagos da ira divina agora dirigiram-se contra a malfamada cidade. A malfadada cidade. De repente ergueu-se de sobre a cruz a sombra, e em tons claros, como de trombeta, tons que pareciam ressoar, por toda a criação bradou Jesus: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz, e o rosto de Salvador brilhou com uma glória indivisível, semelhante à do sol. Engraçado, não é? Interessante, maravilhoso. Tendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. Amanhã iremos continuar neste tema, vamos aprofundá-lo, que está consumado. Mas hoje vamos concluir esta parte. Em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sorver a Cristo os derradeiras fezes da taça da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu pai no jardim de Getsemane. Estava familiarizado com o caráter de Deus, compreendia-lhe a justiça e a misericórdia e o grande amor. Descansava pela fé naquele a quem se deleitara sempre em obedecer. Convém agora ir mais atrás para ver que isto era verdade. Isto acontecia desde a infância de Jesus. E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. Pela fé saiu Cristo vitorioso. Jamais testemunhar à terra uma cena destas. A multidão quedava paralisada, a respiração suspensa, fitava o Salvador. Baixaram novamente as trevas sobre a terra, e um surdo ruído, como de forte trovão, se fez ouvir. Seguiu-se violento terremoto. As pessoas foram atiradas umas sobre as outras, amontoadamente. Estabeleceu-se a mais completa desordem e consternação. Partiram-se a meio os rochedos nas montanhas vizinhas.
rolando fragorosamente para as planícies. Fenderam-se sepulcros, sendo os mortos atirados para fora das suas covas, das suas prisões. Dir-se-ia estar a criação desfazendo-se em átomos. Sacerdotes, príncipes, soldados, executores e povo, mudos do terror, jaziam prostrados por terra. Ao irromper dos lábios de Cristo o grande brado está consumado, oficiavam os sacerdotes no templo, era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Isto era a última Páscoa que eles estavam a fazer. Reparem. Trajando o significativo e belo vestuário, estava o sacerdote com o cutelo erguido, qual Abraão, quando prestes a matar o filho. Vivamente interessado, o povo acompanhava a cena. Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com o ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhos da multidão um lugar durante pleno da presença divina. Nunca fora visto, agora estava descoberto. Ali habitava o Shekinah. Ali manifestava-se Deus, sua glória sobre o propiciatório. Propiciatório, digo. Ninguém senão o sumo sacerdote jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo, que era na Páscoa. Era a Páscoa que era bíblica, era no templo de Jerusalém, era no templo do povo judeu. Era para terminar, tinha que terminar ali. E termina, ele terminaria, não há continuação. Por isso é que o véu rasgou-se de alto a baixo, sacrifício, terminou, Jesus morreu. Mas eis que esse véu é rasgado em dois. O Santíssimo do Santuário Terrestre não mais é lugar sagrado. Tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão, paralisada, e o cordeiro escapa-lhe com vida e foge. Símbolo que sou eu o libertado, és tu o libertado. O tipo encontra-se com o antitipo, por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Está-se aberto agora o caminho para o Santíssimo, para o céu, lá para o Santíssimo, para o santuário. O novo vivo caminho está para todos preparado. Não mais necessita o pecador, aflita humanidade, esperar a chegada do sumo sacerdote. Daí por diante, devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado perante o Pai, no céu dos céus. Era como se uma vez viva houvesse dito aos adoradores: agora tem fim todos os sacrifícios e ofertas. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está em Hebreus 7, está em Hebreus 10, está em Isaías 53, está aí nos textos todos da Bíblia que eu tenho aqui para vos dar, se quiserem. Agora, vamos terminar este vídeo. Amanhã iremos continuar, mas é no tema Está Consumado. Muito bem, um bom dia. Deus vos abençoe e proteja e vos guie. E Deus é amor, Deus é justiça e quer salvar. E este é o tema do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos salvar e nos levar para aquele lugar eterno onde nós podemos estar. Ok? Um abraço do meu Fernando Ferreira para todos vós.